Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eudimara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de estrelas aqui para o canal. A culpa é das estrelas de John Gray, capítulo 6. Quando cheguei à minha casa, mamãe estava dobrando minhas roupas lavadas, enquanto assistia a um programa de TV chamado The View. Contei para ela que as tulipas, o artista holandês e todo o resto eram porque o Augustus estava usando o desejo dele para me levar a Amsterdã. Isso é um exagero, ela disse, balançando a cabeça negativamente. Não podemos aceitar algo assim de um garoto praticamente desconhecido. Ele não é desconhecido. Ele é tranquilamente meu segundo melhor amigo. Depois da Caitlin? Depois de você, eu disse. Era verdade. Mas falei aquilo mais porque eu queria ir a Amsterdã. Vou consultar a médica, ela disse, depois de alguns instantes. A doutora Maria disse que eu não poderia ir a Amsterdã sem a companhia de um adulto que estivesse familiarizado com o meu caso, o que mais ou menos queria dizer ou a minha mãe ou a própria médica. Meu pai entendia o funcionamento do meu câncer da mesma forma que eu, do jeito vago e superficial que as pessoas entendem como funcionam os circuitos elétricos e as marés. Mas minha mãe, ela sabia mais a respeito do carcinoma diferenciado de tireoide em adolescentes que muitos oncologistas. Então, você vai comigo, falei. Os gênios vão acabar tudo. Os gênios são cheios da grana. Mas seu pai, ela disse, ele sentiria a nossa falta. Não seria justo com ele. Seu pai não pode se ausentar do trabalho. Tá brincando. Você não acha que o papai iria adorar passar alguns dias vendo programas de TV que não envolvesse aspirantes a modelo, pedindo pizza todas as noites e usando toalhas de papel como prato para não precisar lavar a louça? Mamãe riu. Até que enfim ela começou a se animar e digitou tarefas no celular. Precisaria ligar para os pais do Gus e falar com os gênios sobre minhas necessidades médicas. E eles já reservaram o hotel? E quais são os melhores guias turísticos sobre Amsterdã? E nós deveríamos fazer uma pesquisa se só vamos passar 3 dias lá e daí por diante. Eu estava com um pouco de dor de cabeça, então engoli 2 cápsulas de Advil e resolvi tirar um cochilo. Mas acabei ficando só deitada na cama, repassando na mente o filme completo do piquenique com Augustus. Eu não conseguia parar de pensar naquele breve momento em que fiquei completamente tensa quando ele me tocou. Por algum motivo, aquele gesto suave e íntimo me pareceu errado. Achei que talvez tivesse sido pelo jeito orquestrado como as coisas aconteceram. O Augusto foi incrível, mas tinha exagerado em tudo no piquenique, culminando nos sanduíches metaforicamente ressonantes, mas horrorosos, e num monólogo memorizado que impedia um diálogo. O clima era todo romântico, mas não romântico. Mas a verdade é que eu nunca quis que ele me beijasse. Não do jeito que se espera que uma pessoa deseje essas coisas. Quer dizer, ele era lindo. Eu me sentia atraída por ele. Pensava nele daquele jeito, pegando emprestado uma expressão do vocabulário pré-adolescente. Mas o toque de verdade, o toque realizado, parecia que estava tudo errado. Aí comecei a ter medo de ter que ficar com ele para ir a Amsterdã, o que não é o tipo de coisa que você quer ficar pensando, porque o fato de eu querer beijar o Gus não deveria estar nem em questão. E beijar alguém para conseguir uma viagem de graça é algo perigosamente próximo da prostituição total e restrita. E devo confessar a vocês que, embora eu não me considerasse uma pessoa particularmente angelical, eu nunca pensei que meu primeiro ato sexual seria prostitucional. Mas no fim das contas, ele não tinha tentado me beijar. Ele só encostou no meu rosto, o que não é nem nada sexual, né? Bem, não foi um gesto programado para provocar excitação, mas com certeza foi um momento calculado, porque o Augustus Waters não era de improvisar. Então, qual era exatamente a intenção dele e por que eu resisti? Em algum momento eu percebi que estava keitinizando o encontro. Então eu resolvi mandar uma mensagem de texto para Kathleen e pedir um conselho. Ela me ligou imediatamente. Estou com um problema com um garoto, falei. Delícia! Kathleen exclamou.
Contei tudo a ela, incluindo os detalhes do momento constrangedor no qual ele tocou no meu rosto, deixando de fora apenas Amsterdã e o nome de Augusto. Tem certeza que ele é um gato? Ela perguntou quando terminei. Absoluta, respondi. Do tipo atlético? É, ele jogava basquete na North Central. Uau, como você conheceu ele? Naquele grupo de apoio medonho. Ah, Kathleen falou. Só por curiosidade, quantas pernas esse cara tem? Tipo, uma inteira e um pedacinho da outra, respondi sorrindo. Os jogadores de basquete eram famosos em Indiana. E ainda que a Kathleen ela não frequentasse a North Central, sua capacidade de estabelecer conexões sociais era infinita. Augustus Waters, ela disse. Talvez. Ai, meu Deus. Já viu o Augustus em festas. As coisas que eu faria com aquele cara, quer dizer, não agora que eu sei que você está interessada nele, mas meu Deus do céu, eu montaria naquele pônei perneta e daria uma volta inteira no curral. Kathleen, falei. Foi mal. Você acha que precisaria ficar por cima? Kathleen, repeti. Sobre o que estávamos falando mesmo? Certo, você e o Augusto, quem sabe, você é gay. Acho que não. Quer dizer, eu gosto dele. Ele tem mãos feias? Às vezes pessoas bonitas têm mãos feias. Não, as mãos dele são tipo incríveis. Ela disse. Falei. Depois de um segundo, Kathleen prosseguiu. Você se lembra do Derek? Ele terminou comigo na semana passada porque resolveu que no fundo havia algo fundamentalmente incompatível entre nós e que acabaríamos nos magoando se continuássemos com o relacionamento. Bem, ele chamou aquilo de término preventivo do namoro. Então, pode ser que você tenha algum pressentimento de que haja algo fundamentalmente incompatível entre vocês e esteja prevenindo a prevenção. Falei. Só estou pensando alto aqui. Sinto muito pelo Derek. Ah, eu já superei, amada. Foram necessários uma caixa de cookies de chocolate com menta e 40 minutos para esquecer aquele garoto. Eu ri. Bem, obrigada, Kathleen. Na eventualidade de você ficar com ele, eu quero todos os detalhes picantes. Mas é claro, eu disse. E aí, a Kathleen me mandou um beijo estalado e eu completei. Tchau. E ela desligou. Enquanto escutava a Kathleen falando, me dei conta de que eu não tinha um pressentimento de que iria magoá-lo. Eu tinha um pós-sentimento. Peguei o laptop e dei uma busca em Caroline Matters. As semelhanças físicas eram impressionantes. O mesmo rosto esteroidalmente redondo, o mesmo nariz, aproximadamente a mesma compleição física, mas os olhos dela eram castanhos escuros, os meus são verdes. E a cor da pele dela era mais morena e tal. Milhares de pessoas, literalmente milhares, tinham deixado mensagens de condolências para ela. Era uma lista infinita de pessoas que sentiam a sua falta, tantas que levei uma hora clicando na barra lateral para passar dos posts que diziam: é uma pena que você tenha morrido, até chegar aos que confessavam: estou rezando por você. Caroline tinha morrido havia um ano, de câncer cerebral. Eu consegui acessar algumas fotos dela. O Augusto estava em várias das mais antigas, apontando para a cicatriz chanfrada que atravessava a cabeça raspada dela, e fazendo um sinal de positivo com o polegar da outra mão, de braços dados, com ela no playground do Hospital Memorial, de costas para a câmera, beijando a Caroline, enquanto ela segurava a câmera à frente deles, só deixando à mostra seus narizes e os olhos fechados. As fotos que tinham sido postadas mais recentemente eram todas da Caroline de antes, quando ainda era saudável, carregadas para sua página pelos amigos depois de sua morte. Uma menina linda, os quadris largos e curvilíneos, o cabelo liso e preto ainda no rosto. Minha versão saudável se parecia muito pouco com a versão saudável dela, mas as nossas versões cancerosas poderiam muito bem ter sido irmãs. Não me admira que ele tenha ficado me olhando vidrado na primeira vez que me viu. Que cliquei várias vezes em um dos posts, escrito 2 meses atrás, 9 depois de sua morte, por um dos amigos dela.
Todos sentimos muito sua falta, é uma dor que não passa. Parece que fomos todos feridos durante a sua batalha, Caroline. Saudades, te amo. Depois de um tempo, mamãe e papai me chamaram para jantar. Eu fechei o computador e me levantei, mas não consegui tirar aquele post da cabeça e por algum motivo ele me deixou nervosa e sem fome. Eu fiquei pensando no ombro que doía e além disso, a dor de cabeça ainda não havia passado. Mas talvez só porque eu tinha ficado pensando numa garota que morreu de câncer no cérebro. E comecei a tentar me convencer a compartimentalizar para me concentrar ali na mesa redonda. E sem dúvida, de um diâmetro muito grande para 3 pessoas e definitivamente grande demais para 2. Com aquele brócolis empapado e um hambúrguer de feijão preto que nem todo o ketchup do mundo conseguiria tornar suculento. Eu falei para mim mesma que imaginar uma metástase no cérebro ou no ombro não afetaria a realidade invisível que está rolando dentro de mim. E que, portanto, tais pensamentos eram instantes desperdiçados numa vida composta de um conjunto, por definição, finito de tais instantes. Eu até cheguei a repetir mentalmente que eu deveria viver o melhor da minha vida hoje. Eu fiquei tentando entender durante horas e horas porque uma coisa escrita por um total desconhecido na internet para uma outra e falecida desconhecida estava me incomodando tanto e me deixando com medo de que houvesse algo no meu cérebro que de fato doía, embora eu soubesse, por anos de experiência, que a dor era um instrumento de diagnóstico obtuso e inespecífico. Porque nenhum terremoto havia ocorrido em Papua Nova Guiné naquele dia. Meus pais estavam hiperconcentrados em mim. Com isso, eu não consegui disfarçar a torrente de ansiedade. Está tudo bem? Mamãe me perguntou enquanto eu comia. Uhum, respondi. Dei uma mordida no hambúrguer, engoli e tentei dizer algo que uma pessoa normal, cujo cérebro não tivesse mergulhado em pânico, diria. Tem brócolis nesses hambúrgueres? Um pouquinho, papai disse. Legal isso de você talvez ir a Amsterdã. É, falei. Tentei tirar a palavra feridos da cabeça, o que obviamente era uma forma de pensar nela. Hazel, mamãe disse. Onde você está com a cabeça? Só estou pensando, falei. Está vendo coelhinhos na lua? Meu pai disse sorrindo. Eu não estou vendo coelhinho nenhum. Não estou apaixonada pelo Gus, nem por ninguém. Respondi defensivamente demais. Feridos, tipo Caroline Matters, era uma bomba. E quando ela explodiu, todo mundo em volta foi atingido pelos estilhaços. E papai me perguntou se eu estava fazendo algum trabalho para a escola. Eu tenho um dever de casa, de álgebra, bastante complexo, respondi. Tão complexo que eu não conseguiria de jeito nenhum explicar para um leigo. E como está o seu amigo Isaac? Cego, respondi. Você está agindo como um aborrecente hoje, mamãe disse e parecia incomodada com aquilo. Não é isso que você queria, mãe? Que eu assumisse minha adolescência? Bem, não era necessariamente desse tipo de adolescência que eu estava falando. Mas é claro que seu país e eu estamos felizes em ver você se tornando uma jovem mulher, fazendo amigos, namorando. Eu não estou namorando, falei. Eu não quero namorar ninguém. É uma péssima ideia e uma grande perda de tempo. Querida, minha mãe disse, qual é o problema? Eu sou tipo uma granada, mãe. Eu sou uma granada. Em algum momento eu vou explodir e gostaria de diminuir a quantidade de vítimas, tá? Meu pai inclinou a cabeça um pouquinho para o lado, como se fosse um cachorrinho que acabou de ser repreendido. Eu sou uma granada, repeti. Só quero ficar longe das pessoas, ler livros, pensar e ficar com vocês dois, porque não há nada que eu possa fazer para não ferir vocês. Vocês estão envolvidos demais. Por isso, me deixe fazer isso, tá? Não estou deprimida. Não preciso sair mais. E não posso ser uma adolescente normal, porque eu sou uma granada. Hazel, papai disse. Então ficou com um nó na garganta. Ele chorava muito. Meu pai. Vou para o meu quarto ler um pouco, tá? Estou bem de verdade. Só quero ir e ler um pouco. Comecei folheando o livro que me mandaram ler na escola,
Mas nós morávamos numa casa de paredes extremamente finas e por isso eu pude ouvir a maior parte da conversa sussurrada que se seguiu. E meu pai dizendo: Isso acaba comigo. E minha mãe falando: Isso é tudo o que ela não precisa ouvir. E meu pai continuando: Eu sinto muito, mas. E minha mãe retrucando: Você não é grato? E ele respondendo: Meu Deus, claro que sou grato. Eu fiquei tentando me concentrar na história, mas eu não conseguia parar de prestar atenção nos dois. Aí eu liguei o computador para ouvir um pouco de música e com o grupo preferido do Augustus, The Afterglow, como trilha sonora. E voltei para as páginas de homenagens a Caroline Mathers, lendo como sobre sua luta foi heróica e como ela fazia falta, e como estava num lugar melhor e como viveria para sempre na memória deles. E como todos os que a conheceram todos estavam arrasados por perdê-la. Talvez o normal fosse eu odiar a Caroline, ou sei lá o que, por ter sido namorada do Augustus, mas eu não a odiava, não dava para distinguir claramente como ela era através daquelas homenagens, mas não parecia haver muito o que odiar. Ela parecia ter sido, acima de tudo, uma doente profissional, como eu, o que me deixou com medo de que, quando eu morresse, eles não tivessem mais nada a dizer sobre mim, exceto que eu lutei heroicamente. Como se a única coisa que eu tivesse feito na vida fosse ter câncer. De qualquer forma, depois de um tempo eu comecei a ler as pequenas atualizações sobre o estado da Caroline, que na maior parte foram escritas por seus pais, e na verdade, porque acho que o tumor cerebral dela era do tipo que transforma você em outra pessoa antes de fazer você deixar de ser uma pessoa. Eram todos mais ou menos assim. Caroline continua a ter problemas de comportamento. Ela está sentindo muita raiva e frustração por não conseguir falar. Nós também ficamos frustrados com isso, claro, mas temos formas mais socialmente aceitáveis de lidar com a raiva. O Gus passou a chamar a Caroline de Hulk Esmaga, o que repercutiu entre os médicos. Nada é fácil nisso tudo para nenhum de nós, mas é preciso levar a vida com algum humor, da melhor forma possível. Esperamos voltar para casa na quinta-feira. Manteremos vocês informados. Seria desnecessário dizer, mas ela não voltou para casa na quinta-feira. Então é claro que fiquei toda tensa quando ele me tocou. Estar com Augusto era feri-lo inevitavelmente. E foi por isso que o que senti quando ele estendeu o braço, eu senti como se estivesse cometendo um ato de violência contra ele, porque era isso que eu estava fazendo. Eu resolvi mandar uma mensagem de texto. Eu quis evitar uma conversa inteira a respeito. Oi? Então tá. Eu não sei se você vai entender isso, mas não posso beijar você nem nada. Não que você tenha necessariamente tido vontade de fazer isso, mas eu não posso. Quando tento olhar para você desse jeito, tudo o que vejo são as coisas pelas quais eu vou fazer você passar. E isso talvez não faça sentido para você. De qualquer forma, eu sinto muito. E ele respondeu alguns minutos depois: Ok. E mandei minha resposta: Ok. Ele respondeu: Ai meu Deus, pare de fletar comigo. E eu só disse: Ok. Meu celular vibrou alguns instantes depois e eu estava brincando, Hazel Grace. Eu entendo, mas nós dois sabemos que o ok é uma expressão bastante paquerativa e ela está carregada de sensualidade. Eu fiquei bastante tentada a responder ok de novo, mas imaginei a cena dele no meu enterro e aquilo me ajudou a mandar a mensagem certa. Foi mal. Eu tentei dormir com os fones ainda no ouvido. Mas ai, depois de um tempo, a minha mãe e meu pai entraram no quarto e mamãe pegou o azulzinho da prateleira e o abraçou. E papai se sentou na cadeira da minha escrivania e, sem chorar, disse: Você não é uma granada. Não para nós. Pensar na sua morte nos deixa tristes, Hazel, mas você não é uma granada. Você é incrível. Você não tem como saber, querida, porque nunca teve um bebê que cresceu e se tornou uma jovem leitora genial com interesse incidental em programas de televisão detestáveis, mas a alegria que você nos dá é muito maior que a tristeza que sentimos com a sua doença. Tá? Falei. Sério, meu pai disse. Eu não mentiria para você sobre esse assunto. Se você nos desse mais trabalho do que merece, simplesmente jogaríamos você na rua. Não somos sentimentais, mamãe acrescentou, com uma expressão impassível no rosto. Teríamos deixado você num orfanato com um bilhete preso em seu pijama.
E eu ri. Você não precisa ir ao grupo de apoio, ela continuou. Não precisa fazer nada, só ir à escola. E me entregou o urso. Acho que o azulzinho pôde dormir na prateleira hoje, falei. Você precisa lembrar que eu tenho mais de 33 meios anos. Fique com ele hoje. Mãe, falei. Ele está se sentindo solitário. Ai, meu Deus, mãe, exclamei. Mas eu peguei o raio do azulzinho e meio que me aconcheguei a ele enquanto adormecia. Na verdade, eu ainda estava com um dos braços entrelaçados com o urso quando acordei, pouco depois das 4 da manhã, com uma dor apocalíptica latejando no centro inalcançável da minha cabeça.